No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós encontramos mais um momento no ministério de Jesus. Na verdade, é que Jesus já está encaminhando para o final do seu ministério. Era a sua última semana antes de ser crucificado. Em Mateus capítulo 24, nós o encontramos num cenário que para ele era muito familiar e é um lugar muito citado no ministério de Jesus. Eu estou falando do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras eram colinas que ficavam na parte leste, ao redor de Jerusalém. O cume mais alto ficava a 900 metros de altura, Jerusalém ficava a 800 metros. E o Monte das Oliveiras era um dos locais preferidos de Jesus. Ele gostava de estar ali com seus discípulos. Várias ocasiões ele está ali ensinando as pessoas, está ali atendendo pessoas. No Monte das Oliveiras nós encontramos outros momentos do ministério de Jesus. O jardim do Getsêmani, onde Jesus se retira para orar, está com o coração tão apertado diante da cruz, diante do momento final do seu ministério, que ele sua literalmente gotas de sangue, o seu suor se torna em sangue. Este jardim fica localizado no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras também Jesus reuniu os discípulos pela última vez quando foi assunto ao céu. Então é um local muito especial. E agora eu quero convidá-lo a refletir comigo neste momento. Mateus capítulo 24, no verso 3 em diante, é o chamado sermão escatológico de Jesus. Os discípulos sabiam que estavam encaminhando para o final do ministério de Cristo, porque ele já havia falado para eles que eles iriam para Jerusalém e ali ele padeceria e seria julgado e seria morto. E eles estavam em Jerusalém. E então os seus discípulos lhe perguntaram, nós lemos no verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E a partir deste momento, então, Jesus vai responder para os discípulos, é o que nós chamamos do sermão escatológico. Jesus vai falar sobre os tempos finais da história deste mundo, antes de sua segunda volta, quando ele virá para resgatar os seus filhos, para estarmos juntos com ele no céu. Ele fala das características que o mundo estaria enfrentando, como estariam as pessoas, quais sinais nós veríamos diante de nós para que entendêssemos que o tempo está próximo e que Jesus se aproxima. Ele dá alguns sinais, eu vou ler alguns aqui. Ele chama atenção no verso 4 para que nós não sejamos enganados, porque surgiriam muitos dizendo ser o Cristo, muitos viriam a este mundo dizendo ser o Cristo. Ele diz no verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Além deste engano de falsos cristos, de pessoas querendo tomar o lugar de Cristo neste mundo, haveria também outros sinais que ele relata a seguir. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, ele fala sobre sinais na terra como terremotos. No verso 5 ele declara, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele não para, ele continua nos alertando, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, mas não fiquem assustados, porque ainda não é o fim, mas é o princípio, são sinais que anunciam que o fim está próximo. E o que mais nós veríamos neste mundo? Ele fala que haveriam conflitos na terra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, haveria também fomes, terremotos em vários lugares, e ele fala, tudo isso é o princípio das dores. Haveria tribulação, haveria perseguição, haveria sofrimento. E neste caos todo que o mundo estaria atravessando, ele fala no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, quando Jesus estava falando isso, parece que ele estava vendo 2020. Parece que ele estava vendo os nossos dias. Porque todas as características, todos estes sinais que Jesus está falando aqui, nós conhecemos bem.
Nós vimos isso acontecer. Nós estamos percebendo ao nosso redor o mundo exatamente nessa situação que Jesus descreveu para os discípulos, falando que o final estaria muito próximo disso. Então, no final desse sermão, ele fala para nós o seguinte, verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe o que Jesus está dizendo para você aqui? Ele está falando, olha, não vai ser fácil no final. Haverá dificuldades, eu sei. Você terá muitas tribulações, você passará por perseguição, você enfrentará perdas, o mundo viverá um caos, mas persevere até o fim. Não desista, não desanime, continue a sua jornada, segure nas mãos de Jesus, não deixe de segui-lo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala isso porque sabe que muitos, infelizmente, não vão perseverar até o fim. Muitos irão desistir no meio do caminho. Muitos irão fazer outras escolhas que os levarão, infelizmente, para lugares longe de Deus. O convite de Jesus para você é: persevere até o fim. Fique ao meu lado, caminhe comigo, vamos até o final, porque o fim está próximo. E aí, quando Jesus encerra essas palavras, ele dá a última característica para que ele possa voltar neste mundo na sua segunda vinda. Está no verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. As características e a situação de caos que o mundo enfrenta nós conhecemos bem e sabemos que elas já são uma realidade. Então, o último sinal para que Jesus volte, a última coisa que ele comenta aqui no seu relato é que o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. É por isso que eu estou fazendo este vídeo para você. É por isso que você tem outros meios de receber esta mensagem e este evangelho ser pregado e chegar ao seu coração. E quando essa experiência acontecer com todas as pessoas deste mundo, este evangelho se for pregado em todo o mundo, esse evangelho for levado a todas as pessoas, a toda criatura, então todas elas terão condição de decidir de que lado ficarão. Hoje você já tem esse evangelho, ele já chegou a você. E agora você precisa decidir de que lado você está. Você ficará ao lado de Jesus ou você ficará do outro lado? O convite e o chamado de Jesus para você é: persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o recado tão importante que nós encontramos no Monte das Oliveiras. Um local onde Jesus, durante muitas ocasiões do seu ministério, compartilhou com seus discípulos e com as pessoas ao seu redor ensinamentos preciosos. E sem dúvida, esse sermão escatológico é um dos recados mais importantes que Jesus quer que você saiba, que você atente para os detalhes e que você tome uma decisão. Persevere até o fim e você será salvo. Que você tenha essa vitória, que você continue a sua caminhada com Jesus, porque nós estamos muito próximos do dia que veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você faça parte deste grupo e que nós possamos nos abraçar lá no céu e celebrarmos a vitória e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.